Nós estamos de volta com mais notícias aqui na RBC. Está na hora da nossa entrevista aqui no Bancada. Recebo a doutora Daniela Basler Barreto, oftalmologista. Vamos falar de alguns assuntos, entre eles ceratocone e conjuntivite. Aliás, Junho Violeta. Esse mês é o mês de conscientização do ceratocone. Doutora, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É isso mesmo, né? Junho Violeta, mais uma campanha com uma cor que está sendo colocada aí em toda a mídia, desta vez para falar sobre uma doença dos olhos, é isso? Isso. Esse mês é a campanha do Junho Violeta, que é uma campanha para conscientização do ceratocone, que é uma doença da córnea, que é mais comum em adolescentes e adultos jovens, entre os 13 e os 20 anos, mais ou menos, que se dá o início. Então, foi feita essa campanha para uma conscientização da população sobre a necessidade do acompanhamento oftalmológico, da rotina anual, que é assim que a gente descobre o ceratocone, e quanto mais precoce se descobre, melhor o prognóstico da doença, o acompanhamento, porque é uma doença degenerativa, ela vai piorando com o tempo. Quer dizer, é uma doença grave, que na adolescência geralmente é que ela dá os primeiros sinais. E esses primeiros sinais, como que eles costumam surgir para a pessoa começar a identificar? Geralmente, o adolescente começa a reclamar de embaçamento visual. Às vezes são pacientes que já são usuários de óculos, mas reclamam que assim, logo o óculos fica ruim e precisa de uma nova consulta. E geralmente, esses pacientes começam a ter um astigmatismo muito progressivo. Né? A consulta é a cada 6 meses e você vai vendo que esse grau aumenta, daqui a 6 meses aumenta. Aí a gente solicita alguns exames, que são exames específicos para ceratocone, não para ceratocone, mas são exames específicos para se fechar um diagnóstico de ceratocone. E aí, nesses exames, vem a alteração e a partir daí é feito o acompanhamento. São acompanhamentos semestrais e a gente tem algumas possibilidades de tratamento. Né? O paciente, num ceratocone bem inicial, um óculos ajuda, resolve bem o problema. Quando o ceratocone já está um pouquinho mais avançado, a gente precisa do uso de lentes de contatos rígidas. Existem diversos modelos que são bem específicos para ceratocone mesmo. E alguns casos são cirúrgicos, né? Dependendo da progressão, da idade, da evolução do quadro, de como o paciente se adapta à lente. Então, está sendo feita essa campanha para que as pessoas saibam da existência da doença, né, para que se procure o oftalmologista com frequência. Importante, doutora, alertar os pais que prestem atenção no comportamento dos filhos, né? E também na escola, os próprios professores, para ver se ele está conseguindo enxergar, está conseguindo fazer a leitura corretamente, né? Não está forçando a vista para ler. É mais ou menos esse o caminho para um primeiro diagnóstico. Para um primeiro diagnóstico. Né? É muito comum um primeiro diagnóstico ser feito por professores. Não o diagnóstico, né? A primeira queixa vir dos professores. Pelo menos já tem uma impressão do que pode estar tendo algum tipo de problema, né? Porque os professores falam para os pais, olha, está tendo dificuldade, já coloquei na frente e ainda assim não está enxergando bem. É muito comum vir primeiro de professor. Muitas vezes os pais trazem por reclamar que a criança começa a sentar muito perto da TV, faz lição muito grudada, né, põe o celular muito próximo aos olhos. Mas a pessoa, ela praticamente convive com o ceratocone a vida toda. A vida inteira. Certo. O ceratocone em si, ele não leva à cegueira. Ele causa um embaçamento visual, a gente tem artifícios para melhorar isso, mas o ceratocone em si não leva à cegueira. Tá certo. Vamos agora mudar de assunto, aproveitando aqui a doutora Daniela, para falar de conjuntivite, porque nessa época do ano, outono, inverno, o tempo mais frio, as pessoas ficam mais próximas umas das outras, inclusive nas escolas também, né, os coleguinhas mais perto, enfim, devido até à temperatura que cai um pouco. E aí isso leva, de repente, a uma proporção grande de conjuntivite. Essa época do ano é uma época perigosa. Essa época do ano, devido ao frio, os ambientes costumam ficar mais fechados, as pessoas costumam ficar em ambientes mais fechados, mais juntas, e a maior parte da conjuntivite é causada por vírus. E assim como o vírus da gripe, ele se prolifera muito rápido. Se o ambiente não tem ventilação, as pessoas estão muito juntas,
a proliferação é mais rápida, ele passa mais fácil. Não há necessariamente o contato de uma pessoa colocar a mão na outra, esfregou o olho e foi cumprimentar outra pessoa. No próprio ar, no próprio ambiente, é possível contrair a conjuntivite? Assim, a gente não pega conjuntivite do ar. Você precisa ter o contato com o vírus para pegar. Mas num ambiente fechado, onde uma pessoa está com conjuntivite, ela coça os olhos e coloca nas coisas, põe a mão nos objetos, nas superfícies. A outra pessoa vai lá, pega o mesmo objeto e coça os olhos, ela pega conjuntivite. Ela não precisou pegar na mão daquela pessoa ou beijar aquela pessoa. Não, o estar no mesmo ambiente, se a pessoa põe a mão no olho e pega nas coisas, facilita. A gente sempre orienta os pacientes que estão com conjuntivite, evitar pôr a mão nos olhos, lavar as mãos toda hora, usar álcool gel, justamente para evitar a transmissão. Quem está com conjuntivite deve ficar isolado das outras pessoas ou não? Deve, porque... Até porque acho que assusta um pouco quem está próximo, né? Primeiro que assim, é uma doença infecto-contagiosa e por ser infecto-contagiosa requer afastamento. Segundo que incomoda muito, dói, o olho lacrimeja, coça. Então realmente a pessoa trabalhar e ir para a escola não é confortável. E tem que afastar pela transmissão mesmo. Dentro de casa, lógico, não vai ficar trancado no quarto, mas a gente sempre orienta assim, toalha separada, não ficar deitando em sofá, almofada, para evitar a transmissão dentro de casa. Tá. E quem contraiu a conjuntivite, qual o procedimento que ela deve ter? Pingar um colírio, já procurar o oftalmologista, aí não vai compartilhar, evidentemente, as coisas, né, com as pessoas, mas e quanto tempo, mais ou menos, ela se livra da conjuntivite? Isso depende um pouco do tipo de vírus, tá? Mas a transmissão se dá por 7 a 10 dias nas conjuntivites virais. Tá? Mas quando o vírus é muito agressivo ou o paciente tem imunidade mais baixa, tende a durar por mais tempo, mas o período de transmissão se encerra em torno de 7 a 10 dias. É recomendável lavar o olho, colocar um colírio? A higiene dos olhos o tempo inteiro, como a conjuntivite gera muita secreção, é necessário lavar os olhos com água corrente, água da torneira mesmo, toda vez que perceber que está com secreção, procurar um oftalmologista para a gente passar a medicação adequada. No geral, é só um lubrificante, é um sintomático, como a gripe. Precisa de um sintomático. Alguns casos requerem colírios de antibiótico, outras coisas, mas o correto deu conjuntivite, procurar um oftalmologista. A pessoa com conjuntivite, ela pode, de repente, agravar alguma doença nos olhos, causar uma outra doença ou não? É somente a conjuntivite e depois passa? Não, é somente a conjuntivite e depois passa. O que acontece, assim, por exemplo, o paciente, pela conjuntivite, pode ter uma lesão da córnea, que a gente chama ceratite, e ocasionalmente isso infectar e ter uma úlcera infectada. É muito raro, mas não é impossível. Pela própria coceira, né? Pela própria coceira, ficar pondo a mão nos olhos o tempo inteiro. Tá certo. Quero agradecer aqui a presença da doutora Daniela Basler Barreto, oftalmologista. Ela tem de Pindamonhangaba também, cirurgias em São José dos Campos, Guaratinguetá, né? Isso, e agora a gente tem atendimento em Campos do Jordão também. Campos do Jordão também. Agradeço, falou um pouquinho sobre Junho Violeta, né, que é a campanha de conscientização do ceratocone. Ela explicou o que é essa doença e falando e orientando sobre a questão da conjuntivite. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. E assim estamos encerrando essa edição do Mais Notícias, agradecendo você mais uma vez. Tem o nosso site, né, para você acompanhar toda a nossa programação. Lá também tem o vídeo, né, passa ali 24 horas a RVC para você. Tem o nosso e-mail para você mandar sugestão de pautas. Essa foi uma sugestão, né, sobre ceratocone, por isso que a doutora está aqui participando com a gente também. Obrigado quem fez essa sugestão via e-mail. Também estamos nas nossas redes sociais interagindo com vocês. Deus abençoe e até mais.